Senhores, bem-vindos a mais um encontro. Vamos tratar aqui sempre nesse caminhar agora sobre teoria da pena e vamos dar continuidade à aula passada. Na aula passada nós falamos algumas regras que estão previstas no Código Penal para reclusão e para detenção. Inclusive eu trago de novo aqui a redação do artigo 33 do Código Penal, porque ela é importantíssima. E aí nós vamos avançar para tratarmos especificamente do parágrafo 1º do artigo 33, assim como do artigo 34, 35 e 36. O parágrafo 1º do artigo 33, ele vai nos trazer quais são, o que se considera como regime fechado, o que se considera como regime semiaberto, o que se considera como regime aberto. Então, pela redação do parágrafo 1º, considera-se o regime fechado o cumprimento da pena em estabelecimento de segurança máxima. E agora vem um pulo do gato. Segurança média. Por que eu falei isso? Porque muitos concurseiros e estudantes, eles erram justamente em relação ao estabelecimento de segurança média. Eles acabam associando esse estabelecimento ao regime semiaberto. Errado. O estabelecimento de segurança média ele está ligado ao regime fechado. Então, o regime fechado, a execução da pena ela pode ser cumprida tanto no estabelecimento de segurança máxima como no estabelecimento de segurança média. Já na linha B, nós vamos encontrar o seguinte, que a regra que o Código considera como regime semiaberto, a execução da pena que é feita em colônia agrícola, em colônia industrial ou estabelecimento similar. E já na linha C, nós vamos encontrar que o Código define como regime aberto a execução da pena que é realizada em casa de albergado ou em estabelecimento adequado. Então, esse parágrafo 1º, em suas alíneas, ele é fácil. É só a gente ter atenção para nós não errarmos na hora da prova. Já o artigo 34 do Código Penal, ele vai trazer as regras previstas por regime fechado. O artigo 35 vai trazer as regras previstas por regime semiaberto e o 36 as regras previstas para o regime aberto. Já aqui no artigo 34, no caput, o que nós vamos encontrar? Que é obrigatório que quando o preso for apresentado para fazer a execução da sua pena, isso já no caput, seja realizado um exame criminológico. Nós sabemos que no Brasil não é feito esse exame, é muito raro nós encontrarmos, mas pelo Código Penal existe essa obrigação logo da apresentação do apenado, do condenado por cumprimento de sua pena no regime fechado, para que seja realizado o exame criminológico. E aí no parágrafo 1º, a redação ela vai nos dizer que o condenado ele fica sujeito a trabalho no período diurno e isolamento no período noturno, e o parágrafo 2º ele traz a seguinte regra: o trabalho ele será incomum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. O que essa regra do parágrafo 2º do artigo 34 está nos trazendo? Uma regra simples. Se um médico é condenado e ele tem que cumprir a sua pena no regime fechado, ele não pode chegar no estabelecimento prisional e realizar trabalho de pedreiro, porque não tem afinidade com a sua profissão anterior. Então ele tem que trabalhar dentro da clínica, se existe essa clínica dentro do regime fechado. Assim como um pedreiro, ele não pode estar trabalhando como auxiliar de enfermagem. Ele tem que estar exercendo atividades que permaneçam similitude com o trabalho anterior. E por último, o parágrafo 3º, que é o mais cobrado em concurso público, ele traz a seguinte exceção. A regra é que no regime fechado não se possa exercer o trabalho externo. Porém, o parágrafo 3º ele diz que é possível desde que esse trabalho externo seja em serviço ou obra pública. Então, essa regra do parágrafo 3º é a mais cobrada em concurso público. Vamos ver agora as regras do artigo 35 que fazem relação ao regime semiaberto. No caput do artigo 35, vai ter a repetição da regra do caput do artigo 34. O que isso quer dizer? Existe a obrigatoriedade de se fazer o exame criminológico quando o condenado for apresentado para a execução da sua pena. Já no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, eles vão trazer algumas regras dentro do regime semiaberto. Que regras são essas? Olha só o parágrafo 1º. O condenado ele fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial
ou estabelecimento similar. E por último, ele vai prever no parágrafo 2º que, diferente do artigo anterior, aqui no regime semiaberto, o trabalho externo já é permitido e não só o trabalho, qualquer tipo de estudo. Então vamos avançar agora para o artigo 36 do Código Penal, que estabelece as regras do regime aberto. As regras do regime aberto, elas vão se basear logo no caput na autodisciplina e o senso de responsabilidade do condenado. Por quê? Porque em tese não vai ter fiscalização. Por isso que o código, logo no caput, ele vai trazer essas regras, que o preso ele tem que ter autodisciplina e tem que possuir o senso de responsabilidade. No parágrafo 1º e no parágrafo 2º, nós vamos encontrar algumas delimitações a respeito do regime aberto. O parágrafo 1º ele vai dizer o seguinte: o condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Já o parágrafo 2º, ele vai trazer uma regra de que, se de alguma maneira no regime aberto o apenado ele frustrar, ele não obedecer às regras previstas, ele vai ser regredido. Ou seja, o condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso. Então, nós já imaginamos aqui que, como o Código está falando crime doloso, que nós vamos fazer a exclusão dos crimes culposos, ou se frustrar os fins da execução, ou se podendo não pagar a multa cumulativamente aplicada. Então, são regras que não são difíceis, mas elas são muito negligenciadas por todos os acadêmicos de direitos, inclusive por profissionais. Olha que interessante. Nós vamos fazer agora, com base no que nós acabamos de estudar, 3 questões de concurso público. Eu estou trazendo aqui uma questão que ela foi feita pela Fundação Carlos Chagas em 2018 e ela vai perguntar a respeito do regime semiaberto. Olha que interessante. Alternativa A, regime semiaberto, né? Deve ser cumprido em estabelecimento de segurança média? Errado. Estabelecimento de segurança média, nós acabamos de ver, ele está ligado ao regime fechado e não ao regime semiaberto. Alternativa B, o regime semiaberto, né? É destinado às condenações superiores a 8 e inferiores a 12 anos. Errado. Isso aqui já foi objeto da nossa primeira videoaula. Penas superiores a 8 anos, o condenado ele vai para o regime fechado. Letra C, é destinado ao cumprimento de pena da prestação de serviço à comunidade. Também está errada. Letra D, deve ser reservado aos presos que tenham direito ao induto. Também não tem nada a ver essa assertiva. E por último, o regime semiaberto, ele deve ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Ou seja, a literalidade do código. Eles simplesmente copiaram o que o artigo diz e jogaram nessa questão de 2018 da Fundação Carlos Chagas. Olha só que interessante. Nós temos aqui também, do ano de 2018, a elaboradora do concurso foi a Fundação Carlos Chagas, Ministério Público do Pernambuco, e aí ele vai fazer o seguinte: de acordo com o que dispõe o Código Penal acerca das penas privativas de liberdade no regime. Vamos ver qual assertiva é a correta. Letra A, aberto. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Errado. O aberto é em casa de albergado. Não tem nada a ver essa questão aí, tá bom? Letra B, vamos ver. Semiaberto. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Completamente errado. Isso aí não é semiaberto, isso é regime aberto. Vamos ver agora aqui a alternativa C. Semiaberto. O trabalho será incomum dentro do estabelecimento na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Essa regra é do regime fechado. Vamos ver. Letra D agora. Fechado. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência em cursos supletivos, profissionalizantes de instrução de 2º grau ou superior. Errado. Isso não é permitido. No regime fechado, como eu falei na regra do parágrafo 3º,
Só é permitido o trabalho externo se for em serviço ou obra pública. E por último, o fechado. O trabalho externo é admissível em serviços ou obras públicas. Literalidade do parágrafo 3º. Então, senhores, espero que tenha sido satisfatória essa aula e no nosso próximo encontro nós iremos conversar sobre progressão de pena, progressão de regime. Um abraço.